pessoal, meu nome é Paulo Henrique, estou aqui para falar para vocês hoje sobre o curso de HTML. Nós vamos começar falando um pouco sobre o conceito de HTML, né, e depois entraremos aí com algumas videoaulas aí, prática, né, colocando a mão na massa aí, criando as nossas páginas de internet através da linguagem HTML. Depois do curso de HTML, teremos outras videoaulas, né? Um pouco sobre JavaScript, sobre a ASP, PHP, e quem sabe aí entrar também pelo conceito de alguns CCK, né? Que vocês vão saber o que se diz o CCK, o Joomla e outras ferramentas aí para edição de páginas web, né? Mas nosso assunto de hoje é sobre HTML. Quando a gente depara com um termo novo, vem logo a pergunta, né? O que se trata, o que é isso, né? Então, de repente, vem a pergunta para você: o que é HTML, na verdade? O que quer dizer essa sigla HTML? A sigla HTML vem de Hypertext Markup Language, né? É uma linguagem universal destinada à elaboração de páginas com hipertexto, né? Como o próprio nome aí indica, né? O conceito de hipertexto é uma coisa bem simples, não tem complicação. Seria basicamente certos itens de um determinado documento que contém uma ligação a outra zona do mesmo documento ou, né, a outros documentos. Você pode estar ligando uma área do documento a outra área do próprio documento, ou ligando um documento a outro documento. Então, essa aí, a definição de hipertexto vem disso aí, né? E a principal aplicação do HTML é a criação de páginas na web. Hoje, se você for observar no seu navegador, se você mandar lá exibir o código-fonte de qualquer página, você vai deparar com o código HTML que nós vamos estudar, certo? Agora, convém esclarecer que o HTML não se trata de uma linguagem de programação propriamente dita, né? Não é uma linguagem de programação. De fato, o HTML é uma espécie de linguagem de formatação, né? É um ficheiro de texto que é formatado através de uma série de comandos que a gente chama esses comandos de tags, né? Os comandos a gente chama de tags. Essas tags é o que a gente utiliza para formatar assim os textos, certo? Então, quando eu falo para vocês de tags, estou falando dos comandos que nós estaremos utilizando para desenvolver as bases. Falando um pouco sobre as bases da HTML, antes de mais nada, é importante a gente esclarecer que para a criação de uma página em HTML não é necessário nenhum software especial, certo? É claro que existe hoje no mercado o Dreamweaver, o FrontPage e outras ferramentas ferramentas especiais para trabalhar na criação da sua página web, certo? Mas a gente pode utilizar qualquer programa sem a necessidade de ser um programa especializado para isso. Como, por exemplo, eu vou utilizar para mostrar para vocês aí um pouquinho do HTML, o bloco de notas do Windows, que qualquer versão aí, né, utilizada hoje em dia, seja o Windows 98, o Windows Millennium, o Windows XP, o Windows 7, todos eles têm um bloco de notas que eu posso utilizar para estar desenvolvendo as páginas. Você pode utilizar até mesmo, não sei se você conheceu, mas aquele grande editor lá das antigas, desde o MS-DOS, é o chamado Edit. Até o Edit você pode utilizar, ele é suficiente para que você possa criar, né, a página de internet. Qualquer programa editor de texto simples você pode utilizar, né? Como eu falei inicialmente sobre a questão do HTML, que ele consiste num texto, né, formatado por tags, né? Embora existam várias e dezenas dessas tags aí existentes, apenas uma pequena parte dessas tags são utilizadas normalmente.
a gente tem uma quantidade enorme de tags, mas geralmente no desenvolvimento de uma página a gente não utiliza todo, a gente usa parte desses tags aí de acordo com a nossa necessidade, né, que a gente for trabalhar. Algumas regras para essa utilização, né, existem assim algumas regras básicas que é necessário a gente compreender antes de se começar com a criação de página, certo? Por exemplo, se você for escrever uma página na internet, você tem que entender que todos os tags eles são inseridos entre o sinal de menor que, certo? Que eu vou mostrar agora para vocês, e no final o sinal de maior que, certo? Todos os tags utilizados no HTML, ele vai começar com o sinal de maior que. É como se você aqui estivesse dizendo para o computador, ó, agora eu vou começar a escrever aqui uma tag, eu estou passando um comando para você, tá bom, navegador? Que essas tags vão ser reconhecidas pelo navegador, pelo Internet Explorer, pelo Mozilla, o Chrome, né, o Opera e esses navegadores aí. Então aqui eu estou dizendo para o navegador, ó, a partir de agora eu vou dizer para você qual o comando que você vai executar. Eu vou dizer o nome do comando, seus parâmetros, o que eu vou executar. Depois que eu concluir todo o comando que eu estou enviando para esse navegador, eu vou fechar aqui o meu comando. Então lembre-se que toda tag ela vai começar abrindo o menor que e fechando o maior que. Esse aí é o princípio, né, das tags aí para a gente poder desenvolver as nossas páginas, certo? Mas a gente precisa também lembrar que além dessa questão, né, de maior que, menor que, tirando alguns comandos, né, aqueles que representam a posição de um objeto, a inserção de uma imagem, por exemplo, todos os outros tags de formatação, elas devem ser abertas. Desculpa aí que meu notebook está meio grog aqui com a energia. Voltando, todos os tags de formatação, elas devem ser abertos e fechados utilizando aqui o comando a barra de espaço, né? Essa barrinha aqui, deixa eu escrever aqui embaixo, essa barra normal, certo? Sempre que eu vou fechar um comando, eu vou utilizar isso aí, porque assim, eu uso o menor que para iniciar, para dizer qual é o comando, eu uso o maior que de novo para fechar ali a linha de comando. E aí eu vou repetir esse comando, por exemplo, digamos que aqui a tag, por exemplo, a tag A, uma tag qualquer, tag A, comando que eu chamei aqui. Então eu já fechei aqui, disse para o computador que eu quero que executa a tag A. Mas certo, até onde vai executar essa tag? Então eu vou colocar aqui meu texto, seja lá o que for aqui que eu vou colocar, certo? Aí quando eu concluir aqui o comando que eu passei, eu vou dizer, ó, agora aqui eu estou acabando de executar a tag A, certo? Desculpa. Pronto, beleza? Então veja, eu vou botar um quebra de linha aqui para vocês entenderem melhor, certo? Então aqui, ó, nesse espaço que eu estou deixando aqui, não tem problema deixar mais de uma quebra de linha, posso usar quantas quebras de linha que eu quiser, que o navegador, vocês vão entender mais na frente, ele vai interpretar isso aí. Então aqui, tudo que eu escrever aqui, ó, dentro, tudo que eu colocar aqui nesse espaço aqui, entre a primeira tag A e a segunda tag A com a barra, o navegador vai entender, certo? Que ele vai concluir aqui, que ele só vai executar até aqui. Por exemplo, se eu colocar um texto aqui em negrito, eu vou abrir o negrito aqui e vou colocar o meu texto. Quando eu quiser que ele não fique mais negrito, eu fecho o comando de negrito aqui. Por exemplo, eu posso utilizar aqui a tag, por exemplo, a tag B, né? De blood em inglês, que é o negrito. Então eu venho aqui e coloco novamente o B. Automaticamente os navegadores vão entender que todo texto que eu colocar aqui no meio, certo? Qualquer comando, o navegador vai interpretar que é negrito, que esse texto aqui é o texto que vai ficar em negrito. Olha só, aí que vai ficar bacana. Paulo é bonito.
Tem que ficar em negrito porque isso aí é uma coisa muito real, importante, interessante, né? Brincadeira, pessoal, vamos lá. Então aí vocês viram aí como é que eu abro e fecho uma tag. Agora detalhe, se eu escrever aqui, por exemplo, tag A, certo? Opa. Vamos lá, tag A, eu escrevo a tag B, escrevo uma tag C. Eu preciso que todas essas tags elas obedeçam uma hierarquia, certo? Ela não pode seguir de qualquer jeito, entendeu? Não pode seguir de forma bagunçada, entendeu? Ela tem que seguir uma regra. Se eu comecei tag A, tag B, tag C, qual foi a minha última tag utilizada? Foi a tag C. Então, por obrigação, eu tenho que começar fechando a tag C. Depois é que eu vou fechar a tag B, certo? E por último, eu vou fechar a tag A. Veja que a gente precisa respeitar essa hierarquia. Eu não posso, por exemplo, fechar aqui primeiro o A e por último o B, tag B. Está errado, não vai dar certo. Pode ocasionar algum erro e bagunçar o meu código, certo? Essa é uma forma errada de se escrever. Se eu comecei com a tag A, eu tenho que concluir com a tag A, certo? Então isso aqui não existe. Eu tenho que obedecer aí a minha hierarquia, certo? Outra coisa também, né? Uma coisa que eu preciso salientar também para você é que independente que eu venha utilizar as tags em maiúsculo ou em minúsculo, não vai mudar nada, vai ser indiferente utilizar maiúsculo ou minúsculo nos tags, certo? Agora é interessante, eu até vou assim tentar tá passando, né, nesses tutoriais aí, eu vou utilizar sempre maiúsculo, só por uma questão assim de facilidade na hora de fazer a leitura. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, que eu quero a tag negrito, utilizando o comando B, o tag B de negrito, se eu colocar aqui maiúsculo, vai ficar negrito. Se eu colocar minúsculo, vai ficar negrito. Se eu colocar um maiúsculo, outro minúsculo, vai ficar negrito também. Mas imagine aí uma parafernália de códigos aí escritos aí, junto com um monte de texto. Isso vai virar uma bagunça horrível. Entendeu? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, a tag em maiúsculo, texto normal aí, vai ficar mais fácil de você encontrar suas tags. Os tags vão ficar mais fáceis de ser visualizados, de ser entendido. Primeiro por causa da chave que a gente utiliza, maior, menor que, fechando e tal. Mas se você acrescentar a opção de utilizar tudo em maiúsculo, vai ficar tanto melhor o visual quanto a organização do seu código HTML, certo? Porque todas as páginas HTML, elas são identificadas pela sua tag, certo? A tag aqui é a sua identificação ali, quando eu boto maior que, menor que. E toda a página HTML, pessoal, ela vai começar com o comando, eu vou colocar já em maiúsculo, que é para vocês começarem a se acostumar a escrever tags tudo em maiúsculo, certo? Então toda a página em HTML, por obrigação, ela terá que começar, certo? Com o comando HTML, com essa tag que eu iniciei aí, certo? Memorize isso. Todas as páginas em HTML são identificadas pela tag HTML, que terá obrigatoriamente que ser colocado aí no início do seu código. É imprescindível que você coloque esse comando no início da página, para que o navegador, ao acessar a primeira linha do código, ele já entenda que eu estou chamando aí um código HTML. Claro que se você iniciou com o comando HTML, é óbvio que toda e qualquer página também vai terminar com o mesmo comando, que é o comando HTML. Eu tenho que utilizar o tag HTML com a barra fechando.
Deixa eu dar um espaço aqui para ficar mais fácil de interpretar. Veja que aqui eu comecei o meu comando aqui, ó, HTML. E aqui embaixo, utilizando da barra, eu repeti o comando. Com a barra eu estou dizendo que eu fechei o meu comando. Deu para entender agora? Então, todas as páginas em HTML, ela vai conter aí esse comando aí, abrindo e fechando. E é interessante você também entender que toda a página de internet, ela vai ter aí, ela vai ser definida por duas áreas, certo? Ela contém aí dois tipos de informação, que seria a informação do cabeçalho da página e a outra parte definida como o corpo da página. Então, para eu dizer para o navegador que o meu cabeçalho está em determinada posição, eu vou usar o comando head. E como falei antes, todo e qualquer comando precisa ser repetido e fechado. Todo e qualquer comando assim, entre aspas. É claro que eu vou mostrar para vocês lá na frente alguns comandos que não existe a necessidade de usar a barra fechando, certo? Mas inicialmente esses que nós estamos aí mostrando, eu tenho que abrir e fechar, que são os códigos estruturais. No caso o HTML, o head, que é o cabeçalho, certo? E eu tenho aqui também um que eu costumo chamar ele de body, lembrando aqui do sertãozão aqui de Petrolina, minha cidade querida, onde eu estou morando atualmente. Então eu costumo chamar de bode, porque aí você lembra do nordestino que sofre com o sol, coitado, mas é povo trabalhador, e aí você não vai esquecer.